Eva, seja bem-vinda, né? Estamos muito felizes com a tua presença e querendo muito, né, conhecer, ouvir, né, a tua história e, através de você, um pouco da história e da cultura, né, do povo Kanoé. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, né, uma pena que a gente não possa se abraçar, e de antemão eu quero te agradecer a generosidade, desde o início, quando nós começamos a conversar, a maneira como você se colocou à disposição e que a gente consiga, de fato, frear esse trabalho terrível, né, que o atual desgoverno tem feito, né, de uma forma muito mais incisiva. Então, que esse encontro nosso, ele possa ser parte dessa tentativa de fato, né, colocar os valores, né, nos lugares onde ele precisa ficar, né, com a condição humana. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Eva. Sou o Nilson, sou professor da universidade. Tenho ocasionalmente trabalhado com os caritianas e trabalhei por um bom tempo com os seringueiros. Conheço muito bem o Zé Maria, a gente tem uma amizade aí de uns quase 30 anos. Né? Já fizemos muitas investidas pela floresta. E eu sei do trabalho muito interessante, né, que começou aí no início dos anos 90, que foi o de aproximação, né, do movimento de seringueiros e do movimento indígena. Né? Passou aquele período, né, em que os seringalistas eles impunham uma relação muito dura, muito genocida, né, com as populações indígenas, escravizando, né, fazendo com que eles retirassem borracha, né, ou sendo dizimados. Né. O Zé Maria chegou a relatar em muitas ocasiões situações em que os donos de barracão juntavam, né, os mateiros para ir até as aldeias e matar o maior número de pessoas possíveis, enfim. Que bom que esse tempo fique cada vez mais distante. Mas, ao mesmo tempo, que pena que algumas práticas voltam, e ainda voltam pela mão do governo, né? Não é nem pela mão só de um madeireiro, só de um pecuarista, né? Só de um garimpeiro, mas volta pelas mãos do governo, né? Que freia, né, todo o sistema de acompanhamento, de multas, né, de IBAMA, enfim. E a gente sabe o quanto isso tem sido penoso para vocês, né? E penoso para a gente também, que procura conhecer e respeitar, né, os povos tradicionais. A tentativa desse trabalho é de permitir que pessoas como você e como muitos outros que são conhecidos da gente, mas não são conhecidos fora daqui, né, ou em determinados nichos, determinados lugares, tenham e possam usar desse espaço para dizer da vida de vocês, da luta de vocês, e também trazer um pouco dos ensinamentos que vocês carregam. Né? Eu acho que nós temos muito ainda que aprender para sermos civilizados, né? E a melhor forma de nós nos considerarmos civilizados é nos tornarmos cada vez mais indígenas. Né? Então, é essa expectativa. Se sinta acolhida e bem-vinda, e nós estamos aqui para lhe ouvir, para conversar com você. Bom, Nilson, eu agradeço essa oportunidade a você, a esse trabalho, a Beth, e é com muita alegria, né, que eu quero compartilhar um pouco da minha vivência aí com vocês, para que outras pessoas possam conhecer melhor a nossa realidade. Meu nome é Eva Kanoé. O Kanoé é o nome da etnia Kanoé. Eu sou professora indígena, atualmente conselheira do CONDEF, COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e o objetivo meu como conselheira é estar partilhando também com a nossa organização maior as situações vivenciadas
em termos de políticas voltadas para a população indígena. Eu nasci no Rio Pacas Novos e cresci e constituí família na terra indígena Sagarana, no Rio Guaporé, onde atualmente vive a minha mãe, minhas irmãs e sobrinho, mas o meu povo Canoé, ele é originário do sul de Rondônia, lá de Corumbiara. E em 45, quando eles foram tirados à força, levados de lá para Ricardo Franco, segundo os relatos da minha avó, é que sobreviveram mais mulheres e pouco homens. E nessa luta de desafios, né, de violência contra os povos indígenas, a minha avó, ela sofreu muito porque ela foi separada do esposo, e a maioria das mulheres Canoé tiveram que contrair casamento com homens de outros povos para dar continuidade à sua existência. E isso aconteceu desde a geração da minha mãe e as atuais gerações de hoje, a partir da minha geração, e eu e minhas irmãs somos casadas com homens de outras etnias. E desde muito cedo, eu não entendia porque minha avó tentava negar a identidade dela, Canoé. Ela dizia para mim que nós precisamos nos tornar civilizadas. Tanto é que a minha avó nunca nos ensinou, né, a língua materna Canoé, que é considerada uma língua isolada no estado de Rondônia, que não tem parentesco com outras línguas. Minha avó não falava sobre isso, e antes, quando criança, eu não entendia o porquê. Só depois de adulta que eu passei a entender o porquê que minha avó se negava, ou negava a sua própria identidade. Era por causa da opressão que ela sofreu, e naquela época, todos nós sabemos que a história do Brasil é que os povos indígenas eram proibidos de falar a sua própria língua, que era conhecida como gíria, enquanto, na verdade, as línguas indígenas não são gírias, coisa nenhuma, são línguas maternas, são língua de um povo, que tem tanto valor quanto a língua portuguesa. E devido à retirada do povo, do meu povo, de lá da terra indígena deles, e trazido para o Alto Guaporé, durante muito tempo, o povo Canoé ficou sem território tradicional, perdeu a língua materna, perdeu a maior parte da sua cultura e foi viver com outros povos. E eu, como já disse, né, eu nasci em outros povos, mas no meio de outros povos diferentes, porque Sagarana tem 8 povos diferentes. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu sempre valorizei a nossa história, o nosso jeito de ser, e desde cedo também eu aprendi que civilizados não são aqueles que têm tecnologia, mas civilizados, para mim, são aquelas pessoas que respeitam um ao outro. Essas pessoas, sim, são civilizadas, porque falar de uma civilização onde as pessoas matam, roubam, oprimem, destroem, isso não é civilização. E foi essa forma distorcida de civilização que a minha avó aprendeu, a minha mãe e tantas outras pessoas aprenderam, né? Essa forma de querer ser civilizados, negando sua própria identidade. E isso foi uma das maiores violações que todos os povos indígenas enfrentaram durante a colonização do Brasil, desde o início da invasão. E isso foi muito forte no meio do meu povo. Muitas mulheres Canoé foram levadas para outros lugares que nós não temos, sabemos se essas pessoas estão vivas, se elas estão mortas, muito jovem. E hoje nós somamos mais de 300 pessoas, mas todas nós somos miscigenadas com outro povo. Canoé originário que saiu lá da sua terra, ainda é viva, ainda tem a minha mãe, que hoje tem 75 anos, um primo dela, que é bem mais idoso do que ela, são 2 primos, e os irmãos delas já que nasceram aqui. Mas a maioria do nosso povo ficou dividido,
Somos uma minoria, nós reconhecemos isso, somos uma minoria dentro do estado de Rondônia, e é claro que depois, anos depois, apareceram um pequeno grupo de Canoé, em 95, tiveram contato, alguns sobreviventes que durante o tempo que minha avó foi levada junto com os outros para Ricardo Franco, ficaram uns fugitivos, e esses foram encontrados em 95, mas uma minoria de 4 pessoas somente. E desde então aí tem um território demarcado, que se chama Almerê, que fica nas proximidades de Corumbiara, no sul de Rondônia, e nós que já estávamos aqui, continuamos aqui desse lado, no rumo de Guajará-Mirim, e vários povos, né, que são os descendentes de Canoé, vivem em lugares diferentes. E então é uma situação, para mim, muito difícil, porque a minha avó viveu todo aquele preconceito junto com a família dela. Nós não aprendemos a falar a nossa língua materna. Eu não aprendi a falar a língua materna Canoé. Muita coisa da cultura se perderam. E hoje, nós enfrentamos o preconceito por não sermos falantes da língua Canoé, por sermos falantes da língua portuguesa. Isso não aconteceu só com o meu povo, aconteceu com tantos outros povos que também não são falantes da sua língua, são falantes da língua portuguesa. Por quê? Porque foi uma imposição. E o povo não tem culpa dessa imposição, dessa violação, dessa falta de respeito que sempre teve por parte do governo em relação às populações indígenas. E a gente vê esse preconceito aí muito, muito, muito forte em vários lugares. E eu discordo desse preconceito, porque se vários povos, como o meu, perdeu a sua língua, é porque eles não tiveram oportunidade de ter esse direito reconhecido, de ter esse direito respeitado, e é por isso que eu não sou falante da língua Canoé. Eu aprendi a língua Tchapacura, mas também eu não falo fluentemente, porque a língua Tchapacura é a língua do grupo do meu marido, e eles são falantes dessa língua, e eles são especificamente daqui de Guajará-Mirim. Então, a gente enfrenta preconceito, enfrentou e enfrenta preconceito até hoje em relação a essa situação de não ser falante da língua, de não praticar várias atividades culturais do nosso povo, vários rituais que a gente perdeu. Mas tem uma coisa muito forte em mim, que é do meu povo, e essa eu jamais vou perder, que é algo que diz respeito a uma civilização de verdade, que é ser solidário com o outro, é saber partilhar com o outro. Isso a minha avó, ela vivenciou, eu vivenciei isso com minha avó, eu vivenciei isso com minha mãe, de saber partilhar, de saber dividir com o outro um pouco que você tem. Então isso para mim é muito importante, isso para mim é saber respeitar, é saber partilhar, é saber se doar com o outro. E não é só falar, mas praticar. E a minha mãe faz isso. Você não sai da casa da minha mãe de mãos vazias. Você sempre sai de lá com alguma coisa, nem que seja uma fruta, por mais simples que seja, mas você sai de lá com algo. Você não sai com as mãos abanando. Então aí é uma diferença muito grande em relação a isso. E é claro que hoje eu sinto falta de ter o meu povo. Eu gostaria muito de ter o meu povo, por ser, ter uma outra cultura, ter um outro jeito de se organizar, um outro jeito de viver, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade. E por eu não ter essa oportunidade, é que desde muito cedo, dentro de mim, tive e tenho uma sede muito grande de lutar por justiça social, por igualdade, por respeito e por reconhecimento. E eu acredito que isso eu tenho feito desde muito tempo, porque aos 17 anos eu comecei a fazer um trabalho voluntário na área de educação lá em Sagarana. E desde lá então eu não parei mais. E hoje eu atuo dentro do movimento nacional, dentro do movimento local, partilhando, né, tentando fazer com que também nós, mulheres, tenhamos voz. Porque há um desafio também dentro do contexto cultural dos povos indígenas, que
é sempre patriarcal, não é diferente da sociedade não indígena. E muitas vezes as mulheres indígenas ficaram sem vez e sem voz, sendo que todo o nosso processo de luta, até hoje, as mulheres indígenas participam. As mulheres indígenas têm dado sua contribuição, seja elas ficando em casa para cuidar das crianças, seja elas fazendo os trabalhos comunitários na roça, mas a mulher indígena, ela tem contribuído em todo o processo histórico dos povos indígenas brasileiros. E isso também faz uma diferença muito grande para mim, e é importante porque você está ali para ajudar, você está ali para partilhar, e levar informação para os nossos parentes, que nós podemos fazer diferente, por sermos povos diferentes, e nós podemos fazer a diferença respeitando uns aos outros, valorizando uns aos outros, e isso para mim é muito importante, mas sem esquecer sempre de um povo. Eu reconheço, eu sei que o meu povo é uma minoria aqui no estado de Rondônia, mas a gente tem uma história que não foi contada, de massacre, de sofrimento e tudo mais. Ainda em vida, minha avó tentou, depois que minha avó ficou doente, teve um professor, ele é do Rio de Janeiro, agora eu não tenho notícias dele, mas ele é da Universidade do Rio de Janeiro, Laércio Barcelar. Ele conseguiu ainda fazer um trabalho com minha avó, conseguiu editar algumas cartilhas na língua canoé, um pouquinho da escrita, mas ainda não foi o suficiente, né, porque por ela ser parte de uma língua isolada, sem semelhança a outras, a gente tem dificuldade para estudar e aprender a língua original do meu povo. Mas eu me sinto assim muito agradecida pelo fato de eu não tive a oportunidade de conviver com o meu povo, de partilhar com tudo, os cantos, ritos, tudo, mas eu pude fazer isso com outros povos. Eu pude e eu posso participar de danças, de canto com outros povos, onde eu também me sinto bem, porque essas coisas fortalecem a gente, e a gente precisa desse fortalecimento, dessa espiritualidade. Uma outra coisa que também é muito forte em mim é a valorização dos pajé. O meu povo tinha bastante pajé, e os últimos, os que tiveram contato, dois deles morreram, de acordo com minha avó, envenenados após a vinda deles para Ricardo Franco. E minha avó, ela tinha uma espiritualidade muito forte, ela era uma mulher muito resistente, ela sempre disse para mim, as poucas vezes que a gente falava, que nós sempre tivemos um Deus que cuidava de todo o povo, e isso na minha avó era muito forte, né, e ela dizia também que ela colocava a prática dela religiosa, ajudando aqueles que ela podia ajudar. Então, isso também é algo assim que para mim é forte. Hoje, eu vejo que existem muitas pessoas fazendo pesquisas em relação à espiritualidade indígena, à religião indígena, mas, particularmente para mim, tem coisas da nossa religião, da nossa cultura, que ela é tão específica, que ela só diz respeito ao povo. Ela diz respeito só àquele povo, porque a gente não tem como expressar essa espiritualidade que existe dentro da gente. E a única forma de a gente reconhecer essa espiritualidade é a nossa resistência. Esse fato de a gente estar resistindo até hoje, para mim, essa espiritualidade que a gente herdou dos nossos ancestrais é que nos faz forte e nos faz ficar firme aqui diante dessa outra sociedade, diante de tanta opressão e de tanta luta, de tantos desrespeito. Isso nos fez permanecer e viver até hoje.
com todo esse desafio, com toda essa dificuldade, com todo esse preconceito, porque nós também enfrentamos preconceito de outros indígenas, pelo fato de não sermos falantes, e com aquele preconceito, né, jogado, iniciado pela própria sociedade não indígena, o fato de dizer que os indígenas que vivem na cidade não são mais índios. E eu penso totalmente o contrário. O indígena, ele é indígena em todo, em qualquer lugar. Ele jamais vai perder a sua essência do ser indígena. Ele pode até negar, mas a sua essência está ali, dentro dele. Então, isso não pode, ele não tem como tirar. E uma outra coisa que a gente vê que se tornou um preconceito muito grande em relação a alguns órgãos públicos é a mania das pessoas dizerem que há muitos indígenas desaldeados. Eu também penso ao contrário. Não existe indígena desaldeado. Existem indígenas com seu território roubado, com seus territórios invadidos, mas indígenas desaldeados não existe, porque quando o Brasil foi invadido, quem habitava esse território todo eram os povos indígenas. Quem foi que invadiu, quem foi que tomou? Não foram os indígenas, foram os invasores. E por eles estarem armados com arma de fogo, é que eles dominaram vários povos e acabaram se apoderando do seu território. Isso aconteceu com o povo Canoé e aconteceu com vários outros povos. E é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que nenhum povo, nenhum indígena deixa de ser indígena, e que a nossa cultura, independente de ela estar muito forte ou não, ela é parte da história de um povo e que ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser valorizada e respeitada, porque não existe no mundo nenhuma cultura melhor do que a outra. Da mesma forma, não existe nenhuma língua melhor do que a outra. Todas elas têm o seu valor, todas elas são importantes. E todas precisam ser valorizadas, todas precisam ser respeitadas. E isso acontecendo vai ficar bem para todos, né? Infelizmente, isso não acontece no nosso país. Mas quem sabe um dia a gente trabalhando, a gente encontrando pessoa como você, Beth, como o Nilce e tantos outros, que de certa forma procuram valorizar, procuram conhecer mais, e isso também tem nos ajudado a fortalecer esse processo histórico de cada povo. E eu fico muito feliz, apesar de ter visto tanto sofrimento, mas eu me sinto feliz por eu ser parte de um povo que tinha uma linda história, que tinha uma linda cultura, que perdeu, mas eu sou parte desse povo. E por eu ser parte desse povo, é que eu estou na luta pela defesa dos nossos territórios, pela defesa dos nossos direitos, pela defesa de uma educação escolar indígena específica e de qualidade, porque ainda a sociedade não indígena confunde educação indígena e educação escolar indígena. E é diferente. Educação indígena é a educação que parte de geração para geração. E a educação escolar indígena é a educação que nós adquirimos ao longo desse processo de contato com a sociedade não indígena. E as duas têm seus valores, tanto a educação escolar indígena devido à escrita, quanto a educação indígena, que é todo um processo de como você tem que ir dando continuidade à história do seu povo. E isso eu valorizo muito, eu acredito que tem que ser assim, porque hoje eu vejo também que a educação, seja ela em qualquer sociedade, ela tem que ser uma educação que vai preparar o indivíduo para a vida, e não um indivíduo para disputa, porque para disputa não é uma educação boa. A educação, quando ela se torna uma forma de disputa entre você e o outro, quem é o melhor, quem faz melhor, ela se torna algo ruim, que ao invés de ajudar, ela acaba prejudicando. E eu vejo também que a educação, ela tem que ser uma educação libertadora, assim como qualquer religião. Eu respeito todas as religiões, mas
eu não aceito que uma dessas religiões, que não é indígena, venha se impor dentro do nosso processo histórico, como se fosse a melhor, como se nós não tivéssemos nenhuma religião, porque na verdade nós temos. Cada povo indígena tem sua religião, tem sua espiritualidade, tem sua forma de ritual, tem sua forma de funeral, cada um é um, nenhum povo é igual. Cada um tem suas riquezas, tem suas belezas, e é isso que faz os povos indígenas ser diferente um do outro. É essa quantidade de riqueza cultural, de espiritualidade e de saberes, né, saberes milenar, e que faz parte aí da existência de cada etnia, de cada povo, de cada indivíduo. E eu, como mulher indígena do povo Canoé, eu vejo que, como eu disse, como eu já citei, né, muitas vezes eu sinto a falta de ter o meu povo, como os demais povos, né, juntos, porque temos um território, o Merê, lá em Corumbiara, mas estamos todos em lugares diferentes, nós não temos oportunidade de ficar juntos, porque desde o início foi assim, e cada um ficou em um lugar diferente, fizeram sua vida e tudo mais, e mais o fato, mas nós nunca podemos ficar junto com os demais povos, e isso muitas vezes me deixa com algumas indagações sem resposta, e resposta que eu sei que eu não vou ter, porque eu penso, por que os não indígenas, na época do SPI, tirava o povo das suas terras tradicionais e levava para outro lugar que não era tradicional? Por que eles impediam os indígenas de falar sua própria língua? Por que o Estado brasileiro até hoje insiste em igualar os povos indígenas, sendo que somos diferentes, somos iguais e diferentes? Então não podemos ficar só se tornar alguns indígenas virar não indígena, porque a gente nunca vai conseguir, a gente sempre vai ser indígena. Esse dia, essa semana eu encontrei um senhor daqui de Guajará-Mirim, ele já é de idade, aí ele disse para mim, eu estava conversando com 2 índios, ele falou, um índio e um brasileiro. Eu olhei para ele e falei, mas que brasileiro? Ele disse, brasileiro, porque ele não é índio. Eu dei uma olhada para ele e me segurei para não brigar com ele, porque ele já era um senhor de idade, mas então, as pessoas, a ignorância delas ainda é tão forte que elas vê o indígena como se os indígenas, ser índio não é ser brasileiro, enquanto na verdade é o contrário. O indígena que está aqui hoje no Brasil é brasileiro, e aquele que veio para cá, que não é brasileiro. Então, são coisas assim que, ao mesmo tempo, dão um pouco de raiva, mas eu acabo elevando essas situações por falta de informação dessas pessoas. Quando é uma pessoa humilde, dá para você entender, mas quando é uma pessoa arrogante, aí é difícil, né? Se torna impossível você aceitar que uma pessoa que tem uma boa formação, que se acha que teve uma boa educação, tratar os indígenas ou qualquer outro povo com preconceito, com desrespeito, isso a gente não dá para aceitar essas coisas, não. E nesse processo histórico, a gente vive ainda hoje, passaram mais de 5 séculos, mas a história de violação, de desrespeito, de preconceito, ela continua avançando. E nós vivemos hoje uma pandemia de um vírus que é o inimigo invisível, mas há séculos nós vivemos uma pandemia de inimigos visíveis, que estão aí, estão no Congresso, estão na Câmara dos Deputados, estão no Senado, estão em vários lugares, sempre tentando prejudicar os direitos dos povos indígenas. Isso é muito ruim. E o tempo todo, desde de criança, eu venho observando que a gente não para um minuto de lutar.
A gente luta a vida toda, a gente luta, a gente resiste para existir, porque se a gente não for resistente como indígena, a gente acaba sendo sufocado no meio de uma sociedade que apenas alguns detêm o poder e continua maltratando os demais, continua prejudicando os demais, e sendo que podia fazer diferente. O Brasil é um país tão grande, com tantas riquezas, e essas riquezas, elas deviam ser divididas igualmente, mas infelizmente não é assim. E nesse contexto, os que mais sofrem somos nós, os povos indígenas, que enfrentamos esse desafio todos os dias, seja na escola, seja nas universidades, seja nos órgãos públicos, em todos os lugares a gente enfrenta esse desafio pelo fato de sermos indígenas. As pessoas não entendem que ser indígena é ser humano também. Ser indígena, esse é o nome que os portugueses deram quando chegaram ao Brasil, porque cada povo, cada indígena é um indígena, é um canoé, é um uronão, é um pataxó, é um tupari, é um ser humano. E isso as pessoas, infelizmente, até hoje, não conseguem aceitar, não conseguem entender que o indígena é um ser humano como ele. É diferente porque pertence a um povo que tem uma outra história, uma outra cultura, um outro jeito de se organizar, um outro jeito de ver o mundo, mas que é um ser humano, que nasce, cresce e morre. E eu gostaria que um dia as pessoas pudessem conviver com os povos indígenas com mais amizade, e não olhasse os indígenas como uns coitadinhos, porque eu também não aceito. Eu sei que eu pertenço a um povo minoritário, nós somos uma minoria, mas nós não somos coitadinhos. Nós tivemos, sim, o nosso povo sofreu muito massacre durante do contato e depois do contato. A minha avó relatou muitas vezes isso, que uma vez eles eram atacados na madrugada. Uma conversa que eu tive com a minha avó, ela disse que eles estavam na aldeia, era de madrugada, e um dos costumes do nosso povo era tomar banho de madrugada, porque tomar banho de madrugada significa que você vai crescer e que você não vai envelhecer logo. Então, uma coisa da nossa cultura tinha que tomar banho cedinho, de madrugada, lá pelas 5 da manhã, você tinha que estar no igarapé tomando banho, para que as crianças pudessem crescer e não envelhecer logo. E a minha avó me disse que eles estavam, né, ela era ainda criança, eles estavam tomando banho, umas 5 da manhã, o dia estava clareando, todo mundo saindo do banho, quando eles tiveram um ataque. Chegou um povo lá, um pessoal, ela me dizia que era os peruanos. Eu nunca entendi muito, né? Já conversei com algumas pessoas que fazem parte, que já fizeram os estudos, mas eu nunca entendi por que minha avó dizia que eram os peruanos que atacavam. Eu falei, mas o Peru está tão longe para o sul de Rondônia, como? Eu nunca entendi. Até hoje eu não entendi. Eu confesso que eu não entendi, mas ela sempre dizia que eram os peruanos que atacavam o povo dela e matavam muitas mulheres, muitos homens. E nesse dia, a mãe da minha avó foi ferida. Ela foi atingida na perna, mas ela conseguiu fugir e eles conseguiram sobreviver. Mas os demais que não tiveram a mesma sorte foram todos assassinados nesse dia. E antes de eles irem, foi antes de 45 que isso aconteceu. Então, algumas histórias muito tristes, né, de alguns fatos que minha avó vivenciou e que eu sou uma das netas que eu era mais curiosa e perguntava um pouco mais. Às vezes ela se aborrecia, ela não queria falar, eu não entendia por quê, mas depois eu entendi que isso trazia lembranças ruins para ela e trazia sofrimento para ela, né? E as poucas coisas que ela me contou foi esse fato que ocorreu, onde eles foram atacados de madrugada
E depois, em 45, esse foi o ano que eu me surpreendi quando eu perguntei: em que ano, vó? Ela me respondeu: em 45. Aí isso me surpreendeu, porque foi o ano que ela se lembrou. E depois eles foram levados para Ricardo Franco. Depois de Ricardo Franco, a minha avó foi para Ribeirão, que é a terra indígena do povo Uruari. Como castigo, não sei bem o que aconteceu em Ricardo Franco, e como castigo eles eram levados de um lugar para outro. E minha avó, como castigo, ela desobedeceu alguma coisa, que eu não sei o que foi que ela desobedeceu, e daí o chefe da USPI na época mandou ela para a terra indígena Ribeirão, junto com minha mãe, que já estava grandinha, não tinha ainda uns 7 anos, não, devia ter entre seus 3 para 4 anos, e ela foi para Ribeirão aprender a costurar, para ajudar na costura de roupas para o povo ari que estavam tendo contato nesse período. Então, ela passou uma temporada aí em Ribeirão. De Ribeirão, ela foi para um seringal. Eu não sei qual é o seringal. E lá no seringal, ela passou outra temporada. Depois, ela voltou para o Pacas Novas, onde ela viveu muitos anos. E depois da separação que ela teve, né? Aí ela passou a viver mais tempo em Guajará-Mirim, e depois ela passou uma temporada em Guajará-Mirim e encontrou um novo companheiro, e ela voltou para os Seringais. E nos Seringais ela viveu mais de 20 anos, e depois ela separou novamente, e ela veio para Guajará, foi quando ela ficou doente. Ela morreu de um câncer, e ela estava com câncer e ela escondeu. Ela não queria falar, e conviveu com a doença durante muitos anos. Depois, a doença foi avançando, e quando a gente descobriu, a gente encontrava ela poucas vezes quando eu vinha na cidade, e uma dessas vezes eu descobri, a minha mãe falou que minha avó tinha uma doença desconhecida, ela estava preocupada, mas minha avó negava, não queria falar sobre essa doença, e nós temos um amigo médico que trabalha com nós há mais de 30 anos. Eu falei com ele, falei, ó, Gil, eu vim te fazer um pedido. Sei que minha avó gosta muito de conversar com você. Tenta descobrir. Minha avó está doente, eu não sei o que ela tem, mas é uma doença grave. Você tenta descobrir e faz encaminhamento para ela. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu convencer minha avó, fez um encaminhamento e foi feito os exames, e aí ela tinha um câncer já bem avançado. E foi o câncer que tirou a vida da minha avó. Aí já no finalzinho, quando ela estava muito doente, ela queria falar mais sobre o povo, mas aí já era tarde, já não dava mais. É porque nós estávamos em lugares diferentes, cada um estava indo para um lugar diferente. Então, isso é um pouco do que eu tenho para falar da minha avó, do meu povo, e são essa forma de resistência que nós tivemos, né, e seguir até hoje. Então, eu sou de uma geração de mulheres que tiveram que lutar para sobreviver. Isso, para mim, é empoderamento. Hoje se fala muito do empoderamento das mulheres indígenas, da mulher como um todo, mas eu vejo que o empoderamento das mulheres indígenas começou há muito tempos atrás, com essa resistência dessas mulheres que lutaram para sobreviver, para criar seus filhos e para continuar vivendo logo depois do contato, que foi um dos piores momentos de muitas mulheres, foi o contato com a sociedade não indígena, a forma violenta dos contatos que em nenhum livro, né, é registrado até hoje. E ainda assim tem algumas pessoas que chegam e falam, eu sou indígena, eu sou bisneto, a minha avó foi pega no laço. Eu, sinceramente, quando eu ouço isso, eu sinto um mal-estar tão grande, porque se uma indígena foi pega no laço, isso significa que elas eram tratadas como animais e não como ser humano, porque era dessa forma que a gente era visto, e ainda até hoje, para muitos, ser indígena não é ser humano, é ser qualquer outra coisa menos ser humano, ao contrário do que eu penso, né? Nós somos muitos seres humanos, porque
durante séculos, nosso povo conviveu com a natureza, conviveu com a Amazônia, sem destruir, sem matar, e convivia em harmonia. E depois do contato, o que aconteceu? Foi destruição, 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 destruição até hoje. E hoje, tanto nós, povos indígenas, quanto não indígenas, estamos pagando o mesmo preço. Estamos enfrentando uma mudança climática insuportável. Antes tinha friagem, já não tem mais. Os rios poluídos, os peixes desaparecendo. Tudo isso faz parte de uma civilização predatória que veio para exterminar, e está aí, exterminando. E essa é a civilização que, desde o início, impuseram aos povos indígenas. Essa é a civilização que veio para nos ensinar a sermos civilizados para matar, para roubar, para destruir e para desrespeitar o outro. E não é essa civilização que a gente quer. A gente quer uma civilização, eu quero uma civilização onde as pessoas possam viver com justiça social, cada um tendo seu emprego, tendo sua moradia e podendo viver com dignidade. E não é isso que nós vivemos hoje, nem para os povos indígenas e nem para a sociedade não indígena, para a sociedade minoritária. Estou me referindo à sociedade minoritária, que aí estão também à mercê de muita coisa, à mercê de tanto sofrimento, à falta de tudo, principalmente agora, nessa época da pandemia, que essa pandemia ela veio aí para mexer com todo mundo, com todos ser humano, indígena ou não indígena, e é uma situação bem difícil, bem desafiadora, que realmente ela veio para prejudicar. E isso veio muito forte dentro das comunidades indígenas, esse sofrimento todo, esse tempo de isolamento e de tudo mais. Isso também serve para a gente refletir que nenhum de nós vivemos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos um do outro. E que nós temos que pensar que nenhum ser humano vive sem a nossa Amazônia, nenhum ser humano também vive sem terra, que todos nós precisamos uns dos outros. E eu disse também para você antes de que eu tenho uma poesia, na verdade, ela é curtinha, mas eu fiz essa poesia em homenagem ao meu povo. Eu ouvindo alguns relatos da minha avó, de outras pessoas que também pertencem ao povo Canoé, a história de um povo que era um povo numeroso, um povo que tinha sua organização cultural muito bonita, e era um povo organizado, com seu jeito de ser, diferente um do outro. E isso me fortalece, quando eu paro e penso no meu povo, que tudo podia ser diferente se eles estivessem aqui, mas como eles não estão, eu estou aqui, eu posso fazer essa diferença, eu posso lutar por todos aqueles que não puderam lutar e por todas aquelas que estão lá nas comunidades sem ter essa oportunidade que eu estou tendo agora. E eu fiz essa poesia, ela é muito curtinha, mas eu vou partilhar com vocês, eu vou até ler aqui. O nome da poesia é Sou Canoé. Sou Canoé e me gabo da sorte, por ser descendente de uma raça tão forte. Sou filha de um povo valente, que ano atrás viviam contente. Porém o destino lhes foi tão cruel, e o Canoé do belo perfil, com seus sonhos dourados e o olhar tão gentil, foram devorados por esse Brasil. Porque essa é a realidade. Somos uma minoria por quê? Porque os outros foram mortos, foram assassinados e desapareceram, né? Tantos homens Canoé, tantas mulheres Canoé desapareceram,
uns foram vítimas das doenças da época e outros foram vítimas mesmo da própria crueldade do ser humano. E é por isso que eu fiz essa pequena homenagem, lembrando de todos aqueles que partiram, que eu não tive oportunidade de conhecer, mas que mesmo assim, de uma certa forma, eles continuam vivos em mim, e me fortalecendo, e me ajudando a ser essa pessoa que eu sou, com esses desafios, mas seguindo nessa caminhada, defendendo não só o meu povo, mas defendendo a coletividade, porque defender a coletividade é algo muito específico dos povos indígenas, é lutar pela coletividade, é pelo bem comum de todos, é viver bem, não é viver à custa dos outros, mas viver bem é ter o mínimo para nossa sobrevivência e podendo partilhar o pouco que nós temos com aquele que nada tem. Isso também é algo muito específico dos povos indígenas, de querer cuidar não só de si, mas do seu parente também, de cuidar do outro. Ou seja, cuidar de um todo, né? Cuidar de algo que é meu e é seu. E por ser meu e seu, é que precisa ser cuidado. Isso é muito forte também dentro de mim. É como se fosse uma chama acesa que o tempo não apaga. Que o tempo, enquanto mais o tempo passa, essa chama se torna mais forte. E diante das dificuldades que nós vivenciamos hoje, diante de uma política que desrespeita os povos indígenas do modo geral, essa chama dentro de mim, ela clama cada vez mais por justiça social, por igualdade, por respeito à vida dos povos indígenas, ou de outro que não seja indígena, e que, como seres humanos, nós temos direitos, nós temos deveres, e nós temos que cumprir, porque o meu direito termina quando começa o seu, e o seu começa quando termina o meu, e assim vice-versa, né? Então, o nosso direito começa sempre. Infelizmente, muitos não pensam e não vê dessa forma, acham que só tem direitos, e deve sair atropelando o direito do outro, se sente superior ao outro, e sai prejudicando, e sai desrespeitando o seu semelhante. Então, são essas diferenças que nos faz com que a gente pensa, com que eu penso de que é preciso lutar por dias melhores, lutar porque a gente tem filhos, netos, vamos ter bisnetos, para que eles conheçam um pouco da nossa história, para que eles possam viver melhor do que nós. E viver melhor não é eles terem muitos bens material, não. Mas eles viver melhor do que nós, eles terem um território livre das invasões, ele ter o cantinho para que eles possam continuar plantando, colhendo, brincando, se divertindo. E é por isso que eu sigo nessa luta, nessa caminhada de resistência em defesa de algo que é muito importante para nós, que são os nossos territórios. Porque sem terra é impossível sobreviver. E há muitos povos indígenas sem seus territórios, vivendo na cidade de forma até desumana, porque viver em extrema pobreza não é humano para nenhum ser humano. E a gente vivencia isso. Há povos que estão aí nas periferias da cidade, assim como há não indígena também, vivendo essa situação de extrema pobreza, desumanamente vivendo por viver, porque não tem um mínimo para garantir a sua sobrevivência. Ouvindo você falar, né, é uma trajetória ao mesmo tempo solitária, mas cheio de muita gente em volta. Você acredita que, pelo fato de você atuar no movimento indígena, ou seja, de alguma forma contribuir para
para que outras etnias consigam ter o seu território, a sua dignidade, é aí que reside a tua esperança, ou vem dos sonhos que você tem à noite, com a sua avó, com uma noite estrelada, com uma aldeia no meio da floresta? De onde vem? Na verdade, eu acredito assim, eu penso que, eu sempre digo para meus filhos e para o meu esposo também, que mesmo tendo a maior parte do meu povo, da minha família extinta, poucos sobreviventes, e o sobrevivente miscigenado, eu me sinto uma vitoriosa por ter oportunidade de vivenciar com outros povos, principalmente com o povo dele, onde eu fui acolhida como membro de um deles, né, mas para valorizar o meu povo, eu sempre fiz questão de usar o sobrenome do meu povo, que é o Canoé, e ele é Oromon, e isso me ajudou. E essa esperança que eu tenho dentro de mim, que o amanhã vai ser melhor do que hoje, por fazer parte desse contexto de um movimento indígena, onde eu encontro mulheres e homens que tenham o mesmo sonho que eu, que tenham o mesmo objetivo, que mesmo com todo esse obstáculo, com todo esse desgoverno, essas pessoas não desanimam, mesmo sendo perseguida, caluniada, muitas vezes ameaçada, essas pessoas aí, essas lideranças, homens e mulheres, eles continuam ali firmes, dando apoio uns aos outros e fazendo com que a gente se fortaleça, a gente tenha uma aliança, e essa aliança com esse outro povo é que me faz sonhar, que me faz acreditar que é possível um Brasil diferente, é possível um país onde as pessoas possam viver com mais dignidade. E a gente fala muito disso, desse contexto que faz parte do nosso contexto histórico, mas eu também não posso esquecer de pessoas como você, como a Beth, como outros aliados que nós temos, que fazem parte de diversos contextos diferentes, mas que estão ali e que também sonham com um Brasil mais digno, com um Brasil mais justo, e respeitam uns aos outros, ou seja, que sabe respeitar o seu semelhante, que nos vê, nós indígenas, como seu semelhante, porque tem muitas pessoas que não vê assim, eles acham que nós, ser indígena é ser não sei nem o quê, mas, e já tem pessoas como você e a Beth e outros, que têm essa visão de humanidade mesmo, e isso para mim é ser civilizado. Ser civilizado é você saber respeitar o outro, é você conhecer o valor, reconhecer o valor do outro. Então, essas pessoas, para mim, elas são civilizadas de verdade, porque são pessoas que conquistam seu espaço, sem pisar no outro, sem tramóia, sem derrubar o seu próximo. Então, essas pessoas, sim, elas merecem, sim, o título mesmo de civilizados ou civilizados. Mas aqueles que estão ali trapaceando, roubando o que é do outro, matando para se dar bem, se dar bem à custa dos outros, essa pessoa aí, ela nem pode ser considerada como os animais, porque até os animais têm a sua civilização. Até os animais ajudam uns aos outros. Então, mas eu tenho certeza de que essa minha esperança, de que a gente deixa sempre uma semente. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que o sofrimento do meu povo, a quase extinção do meu povo, ela acendeu em mim, desde menina, uma chama tão forte, mas essa chama é tão forte dentro de mim, que eu sinto aquela vontade de lutar por justiça, por igualdade. E essa chama dentro de mim, ela é tão forte que nem mesmo a morte apagará. Por que a morte não vai apagar? Porque além de mim, outras pessoas virão.
pode ser por parte dos meus filhos, dos netos, de algum parente, mas essa chama vai continuar, essa vontade de lutar por justiça vai continuar, essa vontade de defender os direitos humanos vai continuar, de defender a vida vai continuar, mesmo depois que morrer, porque perdemos muitas lideranças, os mandantes acham que matando nossas lideranças, eles vão fazer nos calar, ao contrário, tem um sofrimento pela perda, mas a nossa resistência só aumenta porque os nossos ideais não morrem, eles permanecem vivos, através de outras pessoas que vão seguir o nosso caminho, que vão seguir pela nossa meta, pelos nossos ideais. Então é por isso que eu acredito que, mesmo após a morte, a gente vai continuar lutando, porque os nossos ideais terão continuidade através de outros que virão depois de nós. Eva, fui ficando, né, muito emocionada durante a tua fala, né, por N razões, né, e uma das coisas, né, eu fico pensando, quando você falou da casa, né, da tua avó, da tua mãe, enfim, que ninguém sai, ninguém entra e sai com a mão abanando, né, isso me rememorou muito a minha família de origem, né, sim. né, que nunca, né, era uma casa em que as pessoas chegando a qualquer momento, qualquer um chegava e sentava e comia, enfim, e dividia-se o que tinha e ninguém saía de mão abanando, né, então, o quanto, né, que talvez nós não somos tão poucos assim, né, é uma identidade que mesmo não sendo, né, mesmo eu sendo um não indígena, o quanto, né, nós podemos, né, ter identidade e ter muito em comum, e o quanto nós somos, e não somos os únicos, né, nós somos em muitos, né, e quando eu olho, né, uma vez o Nilson fez um trabalho fotográfico, que chamava O Branco no Preto, né, era Povo, Poder do Branco no Preto, e aí foi um trabalho onde a gente via que tudo aquilo que era vinculado ao poder institucional era monocromático, era triste, né, e tudo aquilo que de fato que nos afeta e que a nossa esperança, que rememora a nossa esperança, é bonito, é colorido, é alegre, né, e acho que ao longo do tempo, né, quanta coisa difícil, né, eu fui ouvindo, eu fui te ouvindo e de fato fiquei muito emocionada, né, o quanto essa capacidade de esperança, né, eu acho que a luta é quando a gente não está só, a gente de fato consegue, acima de tudo, que a esperança ela gera felicidade, e essa felicidade gera esperança e a gente segue, né, e uma das coisas que você falou, e eu queria te ouvir um pouquinho, se você puder falar um pouco mais, você falou assim que das pesquisas, né, que o não indígena ele tem chego muito fazendo pesquisa, querendo saber isso, querendo saber aquilo, tal. Na tua percepção, o que é que o não indígena começa a procurar no indígena, né? Quer dizer, acho que não é uma coisa, claro, de agora, mas é uma coisa que tem se intensificado, né? O que se perdeu? O que você acha que se perdeu e que se procura hoje? Eu penso que eles estejam procurando algo que nem ele mesmo consegue, que nem ele mesmo sabe muitas vezes, porque eu, sinceramente, eu respeito o trabalho dos antropólogos, mas eu não gosto de antropologia, muito de antropólogos, não. Principalmente pelo fato de eles invadirem a privacidade dos povos indígenas, querendo descobrir algo que é individual, que é daquela pessoa, e eles ficam aí xeretando o que não deve, enquanto, na verdade, eu me pergunto, por que alguns pesquisadores não procuram descobrir na própria sociedade não indígena o porquê dessa ganância pelo poder, dessa ganância de
querer sempre mais e mais e mais, se apoderar do que é do outro, e por que não tentar descobrir uma forma de fazer o próprio ser humano ser diferente na forma de respeitar o seu semelhante, de querer, de poder respeitar e conviver em harmonia, tendo o que é seu, mas deixando do outro, sem precisar tirar o que é do outro. E porque, seja nessa parte de religião, quem está fazendo a pesquisa nunca vai ficar contente, porque, na verdade, uma coisa é certa: o sábio, ele sabe tudo o que diz, mas ele nunca diz tudo o que sabe. E na nossa espiritualidade indígena tem algo que jamais o pesquisador vai descobrir, porque é algo tão específico que a gente mesmo não tem como expressar essa especificidade. Eu mesmo tem coisas em mim que eu fico pensando. Eu já acompanhei algumas pesquisas, alguns trabalhos, algumas coisas assim, eu ficava pensando, mas tá querendo o quê? Vai querer arrancar o nosso cérebro, como fala a minha neta, tá querendo arrancar nosso cérebro, será? Para estudar mais? Só falta isso, porque as nossas plantas medicinais, já tem muita gente que já estudou, que já conseguiu, já patenteou, já fez tanta coisa, e a gente hoje tem que comprar os remédios. Na parte culinária também, na parte da espiritualidade, tem muitos pesquisadores, mas que ainda não descobriram realmente a essência da resistência dessa espiritualidade em alguns povos, porque você pode ver o povo Guarani. Eu estou citando o Guarani por quê? Porque eu esqueci de mencionar uma coisa. Eu sou Canoé pela minha mãe. A minha mãe, ela é Canoé, ela é Canoé originária, mas o meu pai, que não era de Rondônia, e sim ele veio do lado do Mato Grosso, a minha avó, a mãe dele, ela era Guarani. E eu tenho um carinho muito grande pelos Guarani. É um povo que admiro muito, é um povo resistente, que por N situações, muitos Guarani hoje vivem na beira da estrada, né, debaixo de lonas, em uma vida miserável, sendo que no passado eles tinham seus territórios, e hoje eles se tornaram estrangeiros em seu próprio território. Então, em relação a isso, eu penso que, em essas pesquisas, eu penso que os pesquisadores estão pesquisando tanto sobre a questão indígena que eles querem descobrir algo que possa fazer com que eles mesmos depois consigam nos dominar de uma certa forma. Mas isso vai ser bem difícil, porque as pesquisas vão continuar. Assim, eu não sou contra a pesquisa que vai servir para ajudar uma diversidade de pessoas, mas tem algumas pesquisas que foram feitas por um só, e a pesquisa foi feita, acabou e tudo mais, e ninguém teve nenhum retorno, nenhuma coisa, nenhum trabalho de retorno, nada de volta, e isso acabou não ajudando muito, né, o povo dessa forma de pesquisar. Hoje mesmo, né, eu estava refletindo uma questão quando você falou. Eu tive um contato, eu não lembro mais nem agora o nome uma pessoa me entrou em contato comigo, faz uns 15 dias, uma pessoa entrou em contato comigo, dizendo que está fazendo um trabalho. Um trabalho sobre alguma coisa relacionada ao Covid. E aí ela conseguiu meu contato através de uma outra colega. E aí ela entrou em contato, ela falou comigo o que era, eu dei algumas informações, eu falei, e dei uma informação e falei sobre um funerário do povo do meu marido. Eu falei para ela que funerário
A cerimônia de funerária do meu povo eu não conheço, mas do meu esposo eu conheço, né? Eu já participei de vários, são rituais muito específicos, são rituais assim muito fortes, muito específicos, onde o povo, eles têm um choro de lamentação. Nesse choro de lamentação, é um choro cantado, específico só desse povo, e nesse choro de lamentação, eles vão contando, falando do que o morto fez em vida. E eles têm um ritual, que eu não sei o nome do ritual, mas é um ritual de despedida, onde os familiares mais próximos do morto pegam o morto no colo e fazem tipo agora como que eu posso falar? Acho que tipo uma escada. Um vai embaixo, vai subindo, é uma forma de despedida, e isso é específico também desse povo. Aí eu comentei sobre esse ritual. Aí ela queria que eu a levasse para a aldeia para ela filmar esse ritual. Aí, para filmar esse ritual é impossível. Eles não aceitam que filme, porque é um direito dele, eu também não concordo, porque é algo específico deles. E ela disse, ela queria que alguém mais idoso contasse. Meu sogro é um dos mais idosos. Eu falei, mas ele não vai falar sobre isso, principalmente para você que é desconhecida. Aí ela disse, mas você pode falar. Eu falei, não, eu não posso falar por eles de jeito nenhum, porque isso é dele, pertence a eles, e é só eles que pertencem. Mesmo eu convivendo no meio deles, eu não posso falar, sendo que eles não falam, então por que eu vou ter que falar se é algo específico deles? Então, é algo que precisa ser respeitado, e as pessoas, por curiosidade, eu não sei porquê, elas têm a mania de não respeitar, de ficar mais curiosa e correr mais atrás, quando, na verdade, essas pessoas elas devem se policiar e ver que elas precisam ser pesquisadas elas mesmas, se pesquisar a si mesmas, para ver até onde elas têm, para ver onde, e tudo tem seu limite. E isso é muito sério, eu levo isso muito a sério, porque o ano passado, eu vou fazer parte do movimento nacional e também eu faço parte de um comitê, Brasil-Bolívia, aqui, Guajará-Mirim, junto com o Instituto Madeira Vivo, o nosso comitê, que nós estávamos na campanha não a represa na Amazônia, e sim a vida, é o nome da campanha que eu faço parte, e a gente teve um encontro lá na Bolívia, em La Paz, e eu fui como uma única brasileira indígena que eu fui para La Paz. E lá, em La Paz, nós encontramos um povo indígena de lá, deixa eu ver. O povo... Agora me fugiu o nome do povo. E eles fizeram um ritual muito bonito, um ritual mesmo muito bonito. E eu estava lá, eu senti assim, algo tão forte dele. E eu vi todos os não indígenas que estavam lá naquele momento, filmando, fotografando, mas eu, como indígena, eu não tive a coragem de fotografar nem filmar, porque eu pensei, é algo tão específico deles, que eu não tenho esse direito. E foi um ritual, assim, que me marcou muito. E eu não filmei, eu não fotografei, em respeito a eles, porque assim como eu quero que respeite a especificidade dos meus rituais, eu tenho que saber respeitar a especificidade do ritual do outro. Mas eu sei que foi um ritual muito forte, muito bonito, que me marcou muito. A do povo Aimara. É um ritual da vida, alguma coisa relacionada à vida, onde tinha vários animaizinhos, várias coisas, fogo e tudo, mas eu não tive coragem de filmar, por ser específico daquele povo. E ali que está a resistência da espiritualidade. E aí isso me chamou a atenção. Eu vejo que alguns pesquisadores no Brasil, eles querem aprofundar, talvez só faltam querer o nosso cérebro agora, para poder fazer algumas pesquisas. E é isso.
queria só dizer para você, Eva, que nas ocasiões em que eu fui para a aldeia, sempre me chamou a atenção uma coisa. Sim. Bom, normalmente eu não vou pesquisar nada, não vou perguntar nada. Normalmente eu vou para trabalhar nas escolas, né? Conversar com os professores, ver se a gente pode melhorar alguma coisa, né? Enfim, atender melhor as escolas que tem nas aldeias. Mas sempre uma coisa me chamou muito a atenção, né? O quanto em cada ida para alguma aldeia eu volto com a mochila cheia de coisas que eu aprendi, né? Minha mochila sempre vem muito cheia, muito pesada, com tanta coisa que é possível aprender na aldeia, né? E sempre me chamou a atenção uma coisa, né? Historicamente vocês são, como você mesmo disse, vocês são roubados, né? Roubam a dignidade, roubam os filhos, roubam os ancestrais, roubam os pajés, né? Roubam e matam, né? E nós, os brancos, roubam e matam, né? E é impressionante que em todas as aldeias, apesar de vocês serem o tempo todo roubados, de serem o tempo todo reduzidos, né? O quanto de generosidade a gente encontra. O quanto é possível ganhar um canto, ganhar um objeto, ganhar uma conversa, ganhar um sorriso, né? O quanto isso é muito, muito vivo e muito rico. Eu sempre acho que assim, quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer algum trabalho com as etnias aqui de Rondônia, que são, parece que 54 etnias, eu não sei se você sabe quantas são, mas parece que são em torno disso, o quanto cada uma delas, apesar de serem tão violentadas e tão roubadas, o quanto elas ainda têm muito a dar, muito a oferecer para a gente. Isso isso é muito, muito vivo em cada uma dessas idas para as aldeias, né? O quanto de generosidade e de riqueza que a gente vê, né? Eu me lembrei até eu não lembro quem, não sei se foi Eduardo Galeano que falou isso, que ele encontrou assim, uma pessoa que era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era muito dinheiro. E aí a gente vê o quanto os grupos que ainda permanecem no meio da floresta, cuidando da floresta, cuidando de si mesmo, o quanto elas ainda têm a oferecer e a cuidar até mesmo da gente, né? Eu acho que se alguém está se perdendo nesse tempo, somos nós, né? Eu acho que a cada dia de resistência de cada uma das etnias, eu acho que cada uma delas se encontra, se reencontra, né? Apesar de tanta violência, o quanto ainda em cada uma das aldeias é possível encontrar amorosidade, encontrar paz. Isso é muito, muito marcante. E eu sempre me senti gratificado por poder experimentar isso. Algo que eu não sei se na cidade a gente encontra com frequência. Então, fique com esse agradecimento. Então, Nilson, quando você faz parte de um grupo, de um trabalho, como você, professor de universidade, que você vai às comunidades indígenas, à aldeia, para contribuir, é bem diferente daquelas pessoas que mal conhecem a gente e querem pesquisar. E eu me refiro muito a essas pessoas que não conhecem, nunca pisou numa terra indígena e quando vão já querem pesquisar. Então isso é bem diferente do seu trabalho, do trabalho da Beth, do trabalho de outros professores que eu conheço, com pessoas que fazem um trabalho por todos, eu sempre será bem-vindo. Mas para as pessoas que só querem ali fazer um trabalho e depois desaparecer, porque eu conheço pessoas que já fizeram isso. Isso daí e principalmente quando falam, distorcem o que foi informado pelo indígena. Eu já briguei com um pesquisador, acho que vindo de São Paulo, que escreveu na sua tese algo que não tinha nada a ver com a nossa realidade. E quer dizer,
não era nem sobre o meu povo, era sobre o povo do meu marido, mas por eu ter crescido no meio deles e conhecer aquela realidade, na hora que eu li lá o relatório, eu já mostrei para ele, e ele já questionou e falou com o pai dele, que é o meu sogro mais velho, e já dizendo, não, isso daqui você tem que mudar, porque isso daqui não é verdade. Então era uma frase desrespeitosa em relação às mulheres indígenas, então isso para mim foi demais, mas eu volto a repetir que trabalho como o seu, como da Beth e de outros, que é um trabalho por diversos grupos que estão ali contribuindo, que estão ajudando, que estão para somar, é bem diferente e vale a pena, e pessoas como vocês estão de parabéns por tirar sair do seu conforto e ir para a aldeia. É claro que tem umas pessoas que nem você gosta de estar na aldeia, mas tem outras que não gostam do Carapanã, que não gostam disso e daquilo, aí sofre um pouquinho. Mas pessoas que realmente fazem um trabalho bom, um trabalho que vai ser favorável a todos, devem continuar e estão de parabéns. E agora, aquelas pessoas que só vêm para fazer uma pesquisa e depois desaparece, que nem um político a cada 4 anos, aí não dá, né? E eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu costumo dizer isso, e eu estava no encontro e falei isso aí, que nós, povos indígenas, nós estamos perseguidos, humilhados, reduzidos sim, vencidos nunca. E eu disse essa frase no encontro que eu tinha me esquecido. E logo quando saiu aquele processo do ano passado sobre a PEC, já não lembro mais nem a PEC, que eu já fez 1 ano isso, né? Eu estava muito triste pensando, puxa, e agora? Estava tão triste. Aí eu escrevi pro Dom Roque, falando da minha preocupação, da minha tristeza, do meu desânimo. Aí ele me respondeu, ele só disse o seguinte: Eva, lembre-se, sofridos, humilhados, perseguidos sim, vencidos nunca. Quando ele escreveu aquilo, eu me toquei, essa frase é minha, vencidos nunca, e voltei a ter energia de novo, porque realmente, perseguidos, humilhados, sofridos, caluniados, mas vencidos nunca. E nós estamos juntos nessa caminhada, ninguém solta a mão de ninguém. Eu conto com vocês e vocês contam comigo. E assim nós vamos somando, ajudando uns aos outros.